Eu vou abrir espaço para fechar esse assunto em relação à situação do presídio militar, já que ouvimos aí o presidente do CREA, o nosso querido amigo Arício Rezende. Ele confirmou então que o Conselho Regional de Engenharia, o CREA, se manifestou juntamente com o Ministério Público, Defesa Civil, o próprio Corpo de Bombeiros e a Associação dos Militares, exatamente para a desocupação imediata do presídio militar em função da situação da parte elétrica, que está pior do que a armengada, viu? Colocou aqui o nosso querido amigo Arício Rezende, presidente do CREA, matéria ao vivo, com total exclusividade, você já acompanhou aqui na maior audiência. Também a situação do prédio do Palace Hotel, do Hotel Palace de Aracaju. A recomendação do CREA também é para que haja a demolição. Quem está na linha? O Vieirão está na linha, Sargento Vieira, conosco aqui ao vivo, matérias exclusivas, mais uma entrevista ao vivo em relação a essa recomendação do CREA para a desocupação do presídio em função ao caos na parte elétrica. Como é que o senhor acompanha essa situação, Sargento Vieira, presidente da MESE, ao vivo aqui na Jornal? Prazer ouvi-lo, bom dia. Bom dia, grande amigo Herói Ribeiro. Amigo não abandona outro nem no dia de Corpus Christi, né, amigo? Com certeza, em lugar nenhum, nem no presídio. Exatamente. Bom dia, o grande Wilson Tavares. Isso mesmo. Ivanzinho, né? Ivanzinho tá aí? Na técnica? É o Murilão Antônio Isabelo. O Murilão. Gente e boa. a todos que fazem a jornal e a todos que estão ouvindo a Rádio Jornal, né? A gente agradece. Veja só, isso aí é um retrato. O senhor acompanhou o Arício Rezende, amigo, há pouco aqui com a gente? Com certeza, show de bola, entrevista padrão. Obrigado. Entrevista de esclarecer totalmente tudo para a sociedade. Quem escutou a entrevista está por dentro de tudo. Uma entrevista esclarecedora, imparcial e extremamente explicativa. Obrigado. Que deu para passar o feedback. Todo mundo está entendendo a situação. Na verdade, o presídio, como ele mesmo falou, é uma unidade que um prédio que não foi construído para ser presídio militar. Só tem uma entrada. Inclusive a Marquinhos estava lá, quando eu oficializei esse ano ao juiz militar, no dia que eu protocolei o ofício, caiu a metade do reboco, quase em cima de uma policial. E a Marquinhos, o juiz foi no dia seguinte, e determinou a demolição, que ia cair em cima da guarda de alguém que trabalhava ali, ou que ia frequentar, né? Porque ali passa familiares, passa pessoas. E o detalhe maior é que se acontecer um incêndio no presídio militar, vai acontecer igual ao Boaqui, só tem uma entrada. Vai acontecer igual aconteceu um container que matou o garoto, que tinha uma vida promissora aqui, Sergipano Átila. Lá do Flamengo, então, a gente está fazendo uma preventiva. Exatamente. Então, o que eu quero mostrar para a sociedade? Isso é o retrato do descaso, da falta de estrutura, da falta de valorização, da enganação que estão botando para a sociedade com relação à segurança pública. Ora, se tudo que bota o nome Polícia Militar é para ficar o bagaço, é ficar o lixo. Mas assim, as pessoas precisam entender que o que a gente quer, na verdade, é o fortalecimento, porque essa demanda da toda a sociedade. Então, o que a gente pede? A gente já entrou na justiça, tá certo? Existe uma ação judicial em curso ao juiz militar com o pedido que pegue todos que estão trabalhando aí, que retire daí imediatamente, o que trabalha aí, que ninguém trabalha mais aí, que pegue os presos que estão em regime fechado, que vão cumprir pena domiciliar, os que estão em regime semiaberto, que vão para o aberto, e o Estado tenha vergonha, tenha consciência da necessidade de botar explosivos aí, demolir esse prédio, e fazer um prédio decente, um prédio capaz de abrigar os trabalhadores da segurança pública e aí trabalham, e as pessoas que vão para o presídio, que é um presídio especial. Você não pode botar agente de segurança pública, tem policiais que estão aí por conta de serviço, tem policiais que estão aí por vários fatores. Nós temos aí diversas pessoas que já foram para o presídio. É um presídio especial só no nome, mas botou o nome Polícia Militar, aí tem que ser o bagaço, tem que ser o lixo. E aí, por conta disso, nós entramos na justiça, esperamos que o magistrado possa decidir, esperamos que a providência seja tomada, não espere que faça o que estão fazendo lá no 5º Batalhão, e lá já tem um laudo dizendo que o local é insalubre, é um risco para a saúde dos policiais, e parece que o policial não tem valor para nada. Como é que se quer uma segurança pública de qualidade, onde o policial está
7 anos sem sua correção inflacionária. Policial recebendo R$8 para se alimentar. Como é que vai tirando direito dos aposentados, reformados da polícia? Ora, se o policial daqui está ouvindo o que eu falo agora, vai dizer, peraí, e eu vou arriscar minha vida pelo Estado, é o que eu tenho mais precioso. E eu estou vendo o que vão fazer comigo, tratando os reformados, os policiais com câncer, transplantados, cadeirantes, sequelados, como se fosse cachorro, e ainda ficam falando que o relógio não é da gente, o relógio é dele, que a gente está apressado come cru, apressado come cru, os pobres dos reformados, os inativos, as pensionistas, estão há mais de 2 anos sendo enganados. Primeiro momento na implementação do subsídio, passou 1 ano para entrar em vigor, quando entrou o reformado caro de fora, depois uma lei que foi colocada para dar o direito, 1 ano depois, no caso esse ano, não pagou, e aí a gente entende que o governador daqui tomou o mesmo soro da ingratidão da governadora do Rio Grande do Norte, que simplesmente estava nos movimentos lá em Brasília, falava mal do governador do Rio Grande do Norte, foi para o Rio Grande do Norte, em todos os movimentos, eu fui para o movimento do Rio Grande do Norte, ela esbagaçou Fátima Bezerra, deputada Estado Federal. E aí se tornou governadora e tomou o soro da ingratidão, o soro de Judas, e usou o Estado, que inclusive os militares ajudaram ela a ser governadora, para botar o trator por cima, só que a polícia veio lá para cá com tanque. Nós não queremos esse confronto, nem tão pouco afrontar a autoridade. Mas não é justo, a gente está vendo aí o cenário. Na polícia militar, os seus prédios são um verdadeiro bagaço, um lixo, idem as armas, falta de munição, falta de colete, desrespeito aos nossos veteranos, às nossas pensionistas. Aí ficam dizendo, vou botar o pessoal, se botar o pessoal em qualquer outro local que não seja o aberto, como familiar, é ilegalidade, porque isso é improbidade, é desrespeito à dignidade do ser humano. A nossa petição é bem clara, ou o juiz dá passe total, ou dá parcial, ou nega. Agora não pode fazer a reforma do pessoal aí dentro, não pode botar o pessoal em qualquer outro local, porque não pode, nós não vamos aceitar. Nós estamos aqui de forma democrática, respeitosa, há mais de 1 ano que a gente solicita o laudo. O CREA realmente é um órgão muito responsável, mas tem muita atividade, mas no momento que eles puderam fazer, eles fizeram. E é um laudo sem vício, é um laudo que não sofre influência. Eu não vou aqui também desfazer da nossa defesa civil estadual, que era comandada por um competente coordenador do bombeiro. Idem a defesa civil municipal, e muitas defesas civis aí. Mas o CREA é muito mais especializado, porque é um órgão mais específico. Bora, se o órgão está dizendo que é um risco, se eu não fizesse nada e quando acontecer alguma coisa, eu ia ficar com a minha consciência. Ele falou que tem que tirar toda aquela parte elétrica, tá pior do que um armengue ali. O professor, o Arício a qualquer momento pode haver baixa. Exatamente. Se acontecer um incêndio, está seguro pelas mãos de Deus. Muitos desplacamentos de paredes, de concreto, de coluna, está desplacando. A resistência do prédio vai estar sendo corroída. Não foi um prédio e não foi feito para ser um presídio. Não tem característica de presídio. É simplesmente assim, é polícia militar, bota aí no guarnicho, bota na bagaçada. Depois vão gastar fortunas comerciais, dizendo que está tudo bem, que é investimento na segurança pública. Infelizmente eu canso de dizer, olha, doutor João Eloy, não é João Herói não. Eu sei da boa vontade dele. Eu digo isso porque tem demandas que a gente leva para ele, demandas sérias, ele dá seguimento. Na minha instituição, infelizmente, não tem diálogo. A gente só é pressionado. A exemplo, vou denunciar aqui a sociedade. Existe 3 de PM em curso para me prejudicar. Querendo forçar a barra para me impor crime que eu não cometi. Para simplesmente me denegrir, assim como fizeram na época da Caixa Beneficente. A pecha de ladrão, fiquei 7 anos sendo humilhado. Só Deus sabe que eu passei com a minha família, eu e meus companheiros. E simplesmente o Estado faz isso. Tenta manipular, como o governador disse, não, está na justiça, eu quero estar como se a gente tivesse culpa. Culpado é o governador, que não escuta a base e não respeita nem o que ele faz. Ele não respeita, como eu vou acreditar num homem que nem o que ele assina, nem o que ele manda para a Assembleia, ele cumpre. O Tribunal de Contas é um órgão meramente auxiliar, certo? E simplesmente a recomendação a cautelar, ele podia ter resolvido isso. Existem 11 leis na condição dos reformados. Só os reformados são penalizados, todos os outros estão recebendo. Exato. E os militares reformados estão há 2 anos e 2 meses sendo enganados pelo governo de Sergipe. O governo que está institucionalizando o calote e a desvalorização da segurança pública, que vai um alerta, Heron Ribeiro, com relação à segurança. Sergipe aparece de forma negativa, não é por falta de esforços profissionais, não.
é por falta de efetivo e valorização. A Polícia Militar precisa existir verdadeiramente em termos de efetivo, idem o bombeiro, idem a Polícia Civil, também nossos co-irmãs estão sendo desmoralizados, estão fazendo dificuldades, apesar de ser menor a polícia, mas sim, mesmo com uma estrutura um pouco melhor, porque o secretário de Segurança Pública acaba se confundindo com a Polícia Civil, mas a gente está lutando de forma genérica que os operadores de segurança pública tenham a sua devida valorização e as condições de trabalho para poder proteger esse povo maravilhoso sergipano. Mas, infelizmente, o que faz é ocultar, é mascarar, é perseguir, é humilhar, porque você deixar, por exemplo, uma policial, Marla, sofrendo com um câncer gravíssimo, câncer não espera, existe aí, o governador fica com essa birra, com essa dificuldade, lá não pode ficar ninguém. Então, nossa petição, que foi imposta pela nossa competente advogada, doutora Elizabeth Maia, foi pedido simplesmente para que o magistrado mande os militares e todos que estão ali custodiados cumprir prisão domiciliar no fechado, em casa, e quem estiver no semi-aberto vai para o aberto, até o presídio até construir um presídio de verdade, que ali é enganação em marca. É enganação em estrutura. Sim. Ali, em qualquer momento, uma pessoa pode pegar um choque e morrer. Ou ter um incêndio e morrer por inalação, que só tem uma entrada. Não atende às especificações de segurança, de mobilidade, de estrutura, de que você imaginar. Não tem nem como você ressocializar um homem que vai para um presídio, né, um apenado, simplesmente ele fica lá sendo massacrado dentro do processo de tortura. Porque, repito, quem cometeu o seu ativo vai pagar pelo seu preço na medida da sua pena, aplicada pela justiça. Muitos estão ali porque estavam defendendo a sociedade e, às vezes, na polícia está assim, você primeiro vai preso para depois averiguar o que está fazendo. Disciplinamento também o homem vai para lá. Certo? Então a gente precisa entender o seguinte, ou se tem segurança pública de verdade, então vai continuar essa mazela. Comemorar, por exemplo, a doação de pistola à Polícia de São Paulo. Ora, o crime está hoje em pleno vapor. Os elementos marginais estão andando com armamento de ponta. Aí vem a Polícia de São Paulo e aí pede ajuda, em vez de descartar a arma, atende um pedido vergonhoso de um Estado que podia ser exemplo, que é o menor Estado do Brasil, simplesmente pegando pistolas que já foram exauridas em treinamento, as pistolas vêm para cá com problemas e simplesmente a polícia não acorda. Tem que já ter todo policial uma pistola Taurus, sim, todo policial o seu colete, comprar carros potentes, carros bonitos, carros que possa impor a força da polícia de Sergipe para amedrontar os bandidos, porque o crime está migrando para o Nordeste e para o Norte. Está claro que o governador de São Paulo está fazendo, o governador do Rio está fazendo um belíssimo trabalho, dando exemplo, fazendo escola para esses governadores, para essas pessoas que se perpetuam no poder e simplesmente massacram a tropa. O governador, o senhor não pode ter discurso dizendo que existe crise. Crise como? O senhor aumentou o salário de Vossa Excelência como o segundo melhor salário do Brasil de governador. O senhor recebe uma belíssima aposentadoria de defensor público. O senhor tem o seu genro no poder, fincado no poder na Casa Civil. O senhor tem todos os seus amigos sendo agraciados. A Casa Civil, se contar o número de carros, o senhor desaba. E aí o senhor nega o direito de um policial como o Damião, que tem 25 anos na cadeira de roda, que tomou um tiro na coluna e trabalhando na RP pela Polícia Militar, defendendo a sociedade, e hoje esse homem flagela em uma cadeira de roda, com sonda, com remédio para dormir, remédio para pressão, remédio para defecar, precisa de fralda, mora de aluguel, e o senhor não tem sensibilidade, governador. O senhor está praticando o mesmo ato que o senhor praticou com a crueldade com relação à carreta do câncer. O senhor esperou primeiro a sociedade se revoltar contra o senhor, para o senhor comprar a carreta. Ainda falou que ia comprar outra, o senhor comprou. E agora sim, o senhor massacra os reformados nossos velhinhos. O que é que um policial no estado ativo vai ter com esse benefício de ver o seu companheiro sendo esbagaçado pelo Estado? Ele mesmo sendo esbagaçado pelo Estado, sem implementação da sua carga horária, sem definição, a implementação dessa carga tão sonhada, e não implementam. A questão da vergonha de R$8 para o policial se alimentar. Sim. O policial que defende a sociedade contra o elemento que mata, que rouba, tá certo? Simplesmente quando é preso pelo Estado, preso pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil, ele vai ser custodiado pelo Estado e o Estado manda licitar para dar R$14 a esse homem e dar 8 ao policial, total inversão de valores. A gente precisa reverter isso. Quem tem que ter valor é homem de bem, é trabalhador. Não é justo, governador. E o senhor copie o mesmo procedimento da governadora do Rio Grande do Norte.
Mas tem uma coisa, quando ela fez isso, os policiais aquartelaram, tá certo, Heron? Sim. Aquartelaram, fizeram um movimento bonito, lindo, democrático, de força, ela teve que recuar o negócio aí e resolver. Não podia ter feito isso antes. Verdade. Governador, o senhor precisa abrir um canal de negociação. Primeiramente, o senhor não pode, o senhor tem que acabar com as perseguições. O senhor acabar com as perseguições, o governo de Vossa Excelência está perseguindo os militares. Não, isso não pode acontecer. Segundo, devolver imediatamente o dinheiro que está sendo roubado por parte do Estado, dos servidores militares, dos nossos velhinhos. Devolver. Essas pessoas estão com câncer. Devolver o direito que está sendo tomado há 2 anos. Depois, governador, o senhor precisa sentar e dizer como é que vai pagar o INEA, que há 7 anos os servidores militares, os demais servidores estão sendo caloteados. E o senhor não pode dizer que é governador há pouco tempo, não, porque o senhor já foi vice-governador várias vezes, chefe da Casa Civil, secretário de Educação, já foi mesmo de cargo do Estado, deputado estadual, o senhor conhece a máquina, o senhor disse que veio para resolver. E simplesmente hoje nós estamos vivendo o maior sucateamento da Polícia Militar. O coronel Paiva, o coronel Marconi, comandante-geral da Polícia Militar, os senhores vão entrar para a história como os comandantes que comandaram o bagaço das estruturas da Polícia Militar. Infelizmente é isso. E o nosso bombeiro, o que fala do nosso querido bombeiro? Os bravos soldados do fogo estão vivendo momentos difíceis também. Sim. Materiais faltando, alimentação vergonhosa, o valor também. E também a questão da carreira, que a estruturação da carreira tem que ser refeita, ainda continua com problema. Então, assim, é esse desabafo, eu peço desculpa à sociedade, eu não estou aguentando, eu estou sem garganta mais. Não é justo, e olha, governador, o que a gente está pedindo é justo. Nós não estamos aqui para confrontar o nosso governador, para quem votou, para quem não votou. Nós queremos que o senhor faça um belíssimo governo. Agora seja justo, seja humilde, seja democrático. Não venha humilhar, não. Basta, olha, Damião, coitado, ficou lá, rapaz, debaixo do sol, aí com sombreiro, ele foi por conta própria, pegou um Uber, mesmo sem poder, ficou lá, foi o primeiro a chegar, governador. Um cadeirante, que tomou um tiro nas costas, rapaz. Amputou as 2 pernas. Como eu falei, remédio para dormir, remédio para tudo, meu Deus. Marla, coitado, um câncer gravíssimo. É lamentável, né? Pois é, desculpe, gente, esse desabafo, mas é verdade, sabe, não? Ok, então. A Vieira, estamos sempre aqui à disposição, tá certo? Lamentamos tudo isso aí. Vamos cobrar do governo que venha explicar essa situação e tomar as providências de tudo isso, não apenas em relação ao Presmil, da esculhambação, o risco na parte elétrica, como também essas outras questões que foram aqui narradas por o senhor, tá certo, Sargento Vieira? Se ponha sempre aqui no programa e toda a programação da Rádio Jornal, Rádio do Povo, ok, amigo? Obrigado, Heron. Deus abençoe você e toda a família Jornal. Obrigado. Amém a nós todos. Obrigado também ao representante da MESE, o Sargento Vieira, presidente da MESE, a Associação dos Militares de Sergipe, conosco aqui, falando sobre essa situação, a desatenção do governo para a corporação militar, da polícia militar e também dos bombeiros militares em Sergipe, e a situação também do Presmil, a recomendação do CREA para a desocupação, com total exclusividade aqui, o engenheiro Arício Rezende falou ao vivo aqui no programa, recomendando a desocupação do CREA em função da parte elétrica, que está provocando muito risco. Ele falou também com total exclusividade, a primeira entrevista exatamente aqui em um veículo de comunicação, para que haja a demolição do Hotel Palace aqui no Centro Comercial de Aracaju. Dois temas que foram colocados aqui com total exclusividade para o Rádio Jornalismo de Sergipe.